Desprezo. Mensagem do dia 24 de maio de 2005. O Pai fala: a vossa bondade é grande, mas a vossa misericórdia se espalha pelo mundo inteiro. E porque a maior parte quase não dá importância deste seu gesto carinhoso, de um pai que perdoa e ama profundamente seus filhos, e poucos, muito poucos agradecem? Uma nação, ela cresce a cada ano que se passa em população, mas nem todos fazem a minha vontade. E quem vem desviando-os de mim é o maior profanador dos últimos tempos. Olha pelo que viste nos anos 50 até os 70. Era tudo do meu agrado, pouca coisa me incomodava. Mas o pior veio acontecer: os sacerdotes tirarem suas vestes, virarem as costas para mim e deixarem que todos tocassem no meu santo corpo. Ali o meu inimigo começou a agir, como o fermento que se põe na massa, e de lá para cá não para de crescer. Quase tudo eu permitia, menos zombar de minha igreja que deixei a Pedro. Esse desprezo vem me aborrecendo de tal maneira que já não a considero mais minha, se não houver respeito máximo. Não me importa se for de Roma, de Portugal, de Jerusalém, de Garabandal, de Medigore ou de outros lugares. Pelo que me resta, só darei ouvido onde houver o sacrário no centro da igreja e os sacerdotes de frente para mim. E se não houver mais nenhum desses, a consagração da Santa Hóstia não será válida. E todos aqueles que vierem a proibir de se ajoelhar diante de mim, quem passará a comandá-los será o diabo, e o que ele está fazendo é que eu seja um homem comum. Por que estão fazendo isto para comigo? É para aqueles que têm olhos e não mais conseguem me enxergar, e ouvidos sem poderem mais ouvir-me. Tudo isto já estava para acontecer. A formação de grupos conservadores é o meu Santo Espírito que vem agindo dentro de vossos corações, e é a menor parte que me toca. Mas não me dou por vencido. Com uma meia dúzia de pessoas obedientes ao seu Deus, que sou eu, Jesus, posso transformar e criar gente pura e santa. Cada um que estiver no meio de 10.000 devastadores, farei como fiz com Sansão, que matou 1000 filisteus. E não precisarei das armas de destruição, só basta eu levantar os braços e a resposta sairá de mim. Meus filhos, quem diria que depois do ano 2000 passaria este tempo? Mas também dei um tempo para o povo de Nínive, mas depois foram relaxando até o ponto de eu dar um basta. Este tempo que estou dando não é para ver se pelo menos os sacerdotes voltem a reconhecer o erro que estão fazendo para comigo. Sei que isto não mais irá haver. Sei que no meio terão alguns para me ouvirem, e é com esses que posso contar até que chegue a minha hora. Mas que estes não esperem que primeiro vão esperar o sinal, o último, porque daí já será tarde. Acordem, meus sacerdotes, junte-se com esses que vêm me respeitando e me amando, porque por um pouco mais eu aguentarei, e esse tempo é como se fosse uma mãe dar à luz o seu filho, Jesus. Um assunto aqui que eu quero entrar, tive um exemplo, tirar um exemplo de uma situação que ali dentro da igreja, como vocês hoje podem ver, sobre aquelas 2 jarras de águas. Teve um período que estava ali na frente rezando o terço e tive aquela visão ali, sobre aquelas 2 jarras e 2 pessoas de brancos, como eu já contei num programa. Eu rezando o terço de joelho ali, eu tive aquela visão, e hoje está acontecendo, isso que a gente viu, graças a Deus. Agora, nesse período que o falecimento da mãe, também quando a gente estava olhando ali como seria, como a gente fosse fazer o altar ali para colocar ela, e a gente rezando ali também sempre ali na frente, nesse momento da partida da mãe. Tive também uma visão ali
de caso melhorar aquele altar onde está o sacrário. Eu tive uma visão mais ou menos assim, e daí já em seguida conversei com o Alex, com o Zeca, né? E fica a questão é de a gente mexer naquilo ali, que sai um pouco, né? O custo fica um pouco meio pesado. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas como essa mensagem aqui quase diz tudo, né? Então eu acho que é para a gente comentar sobre esse assunto, né? E o que a ideia que a gente tem de melhorar cada vez mais, principalmente o altar da igreja, né? Onde está Jesus. Como está hoje, todo mundo está vendo o desprezo, né? Como diz essa mensagem, o desprezo com a igreja católica, que todo mundo está vendo. Como Jesus está questionando aqui, né? E ele diz, né? Não me importa se for de Roma ou até outras catedrais, né? Grandes que tem pelo mundo afora. Se não tiver o respeito, se não tiver o sacrário, o sacerdote de frente para ele, ele não vai dar mais ouvido, diz aqui a mensagem. E quem passa a comandá-lo será o diabo. E é o que ele está fazendo, e que eu seja um homem comum. E para a maioria que tem quem está dentro da igreja, aqui a gente tem um exemplo aqui da igreja de Santa Paulina, né? Quem entra dentro de uma igreja daquela, qual o valor que as pessoas vão dar para Deus? Se não vê mais crucifixo, não vê sacrário, não vê mais nada, o que as pessoas vão fazer lá dentro? Dar ouvido a um simples sacerdote, né? E aí Jesus em seguida aqui ele diz: a formação de um grupo conservadores é o meu Santo Espírito que vem agindo dentro de vossos corações. Então a gente tem que entender que Deus agiu através do nosso querido profeta, né, Papa Pedro II, que deu início de tudo, mas que hoje a gente está, né, comandando a igreja, cuidando dela, e se a gente puder, a gente quer cada vez mais fazer que Deus esteja cada vez mais engrandecido, né, mais elevado, que seja mais adorado. Enquanto as outras igrejas estão desprezando, estão tirando, o que nós devemos fazer? Ao contrário, fazer que Deus seja o sacrário, Deus, né, ali dentro da igreja, que ele seja cada vez para ele melhor o seu lugar. Então eu desenhei aqui, depois em seguida, lá depois que aconteceu ali no velório da mãe ali, a gente passou umas ideias num papel, né? Até o Zeca e o Alex comentaram, mas isso custa muito, né? Para a gente mexer dentro da igreja ali no altar. E um tempo atrás já foi falado sobre isso, que um dia que a gente pudesse, a gente ia melhorar o altar. E eu acho que para muitos, como diz aqui a mensagem, mais um pedacinho que quer ver, sei que no meio terão alguns para me ouvirem, e é com esses que eu posso contar, até que chegue a minha hora. Mas tem mais um pedacinho, quer ver? E é a menor parte que me toca, mas não me dou por vencido. Com uma meia dúzia de pessoas obedientes ao seu Deus, que sou eu, Jesus, posso transformar e criar gente pura e santa. Eu acredito assim que a gente podendo fazer aquele altar cada vez imaginando como se fosse assim, como muitas pessoas de idade, né, a mais do que eu no caso, quando a gente entrava dentro daquelas igrejas,
catedrais, que a gente via aquele crucifixo grandão lá em cima e o sacrário no pé e ali o sacerdote mais abaixo. Eu acredito que essas pessoas que, quando entrar dentro daqui da igreja do profeta, só em ver o altar, elas já vão se converter, né? E vão ver que esta é a igreja verdadeira. Enquanto eles estão lá visitando essas outras igrejas, que não tem mais nada, a nossa aqui, eles vão entrar e vão ver. Assim como o Zeca falou agora ali, nos evangélicos que entraram e ficaram admirados, fazendo esse altar, essas pessoas vão ficar muito mais admiradas e vão se ajoelhar, vão pedir perdão, vão ver